Eu agora, nos próximos 4 episódios, este mais 4, eu vou trabalhar com vocês na chamada Agenda de Integração Competitiva. Eu, enquanto CEO de várias companhias, eu liderei pelo menos 3 processos profundos de integração competitiva, que vai além de um turnaround, de um processo de reestruturação, etc. Ele vai além porque é uma abordagem realmente de transformação dentro da empresa, e uma transformação coordenada, de forma que eu chamo de forma holística. É como se fosse um prato chinês. Você tem aquele joguinho de prato chinês, você bota lá todos os pratos, que são as 4 dimensões, com os diversos segmentos de cada dimensão. Você põe um prato para rodar, e aí você está rodando um prato. Vamos supor que você está rodando um prato de sistema de medidas. Você está rodando o prato de sistema de medidas, desenvolvendo um sistema de medida novo. Ao mesmo tempo, você tem que olhar a parte da premiação, que é a parte salarial, a parte de salário mais bônus. E aí o sistema de medidas tem que estar no timing do sistema de remuneração. Não adianta você ter um sistema de remuneração ultra agressivo se você não tem medidas que possam determinar o sucesso ou não. Não tem um senso de propósito da organização, né? Ou se você tem um tremendo sistema de medidas sofisticado, balance scorecard, coisas sofisticadas, e não está refletindo, esses dados não estão refletindo na remuneração do pessoal, quer dizer, não pode trabalhar descasado. Então, quando eu falo de forma holística, é exatamente isso. Trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo e adequar, gerenciar, liderar o timing de cada atividade para que elas se integrem e que possa mudar você de patamar. Você só muda de patamar se você tiver uma abordagem holística. É difícil você mudar de patamar com um ato isolado, 2 atos isolados, 3 atos isolados. Não são suficientes para você transformar uma organização. A transformação de uma organização toma, às vezes, de 3 a 5 anos para você conseguir mudar de patamar, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem determinada e liderada de forma com uma abordagem holística e integrada, porque senão você não consegue dar esse salto. Eu queria, nessa introdução dessa metodologia, que eu usei pelo menos 3 vezes, 3 a 4 vezes, liderei 3 a 4 vezes o programa de transformações com essa metodologia, mostrar para vocês o seguinte: as organizações são órgãos vivos, elas têm vida, elas não são só tijolos e computadores, coisas ativas, coisas imóveis. Ela tem vida, ela é formada por pessoas. Então, você tem que respeitar a vida que tem essa organização. E dentro dessa vida, você coordenar um processo. Você vai fazer a organização que tem vida mudar de um patamar, mudar do patamar A para o patamar B, né? E qualquer programa de transformação, as pessoas têm que perceberem que estão melhorando. É aquele caso. Você não compra um prédio para morar de uma empresa de engenharia que não entrega prédio. Os últimos 3 prédios que ela fez não terminou a obra. Você tem que realmente acreditar naquilo, né? No começo tem uma parte de ceticismo, tem uma parte de inibe um pouco, tem muita resistência às vezes, e você tem que quebrar essas resistências de uma forma integrada, porque senão você não consegue transformar a organização. Então, essa agenda de integração competitiva ela é formada de 4 dimensões. A dimensão de reconfigurar, ou seja, onde você vai mexer por dentro do cérebro da empresa, quebrar dogmas, quebrar paradigmas. É uma área muito sensível, que você tem que estar muito bem preparado para fazer a abordagem. Depois tem a parte de reestruturação, que é essa questão de não adianta você querer fazer as coisas, você tem que poder fazer as coisas. E a reestruturação te dá a base para que você possa solidificar a transformação, dê condições para que as pessoas que estão querendo fazer a transformação, ela tenha condições de fazer a transformação, com uma infraestrutura adequada para isso. Depois, se ficasse só na configuração e na reestruturação, isso é o turnaround clássico, né? Você reconfigura, você reestrutura, e esse é a empresa de hoje. Você melhorou a empresa de hoje, a competitiva, mas você não tem uma empresa do amanhã. O amanhã vem nas outras 2 dimensões, que é a dimensão da revitalização, buscar novos negócios, reconfigurar o teu negócio, fazer a reengenharia tecnológica dos teus processos. Aí você está pensando já no futuro, a agenda do futuro. E a renovação, que mexe com as pessoas. Uma vez integrada, você ter princípios básicos estabelecidos dentro do DNA da empresa, para que ela se renove, para que ela se revitalize, que as pessoas se renovem nessa nova transformação, que elas se adequem ao cenário, por isso que chama-se agenda de integração competitiva,
para que as pessoas se integrem competitivamente no cenário e consigam fazer da solidez essa transformação. Isso você vai obter a partir do segundo, terceiro ano. Então, é uma agenda de longo prazo, que eu diria longo prazo. No Brasil, então, 5 anos é longo, tremendo longo prazo, né? O cara que pensa em 5 anos para frente é tido como visionário, né? É sonhador. Então, essa agenda ela integra essas quatro dimensões: a dimensão da reconfiguração, a dimensão da reestruturação, a dimensão da revitalização do negócio e a dimensão das pessoas, da renovação das pessoas. Né? Eu vou falar de cada um deles nos próximos capítulos. Hoje eu vou me ater apenas à questão da metodologia como um todo. Guardem, nessa primeira apresentação que eu estou fazendo, guardem alguns conceitos básicos. Querer, saber e poder. Né? Querer fazer, ou seja, a atitude da pessoa tem que estar proativa para querer fazer a transformação. Saber, ter know-how para aplicar, conhecimento aplicado para que a transformação exista de forma sólida, né, e consistente. E poder, ter a infraestrutura necessária. Não adianta eu querer saber e não ter recurso para fazer. Então, você tem que trabalhar nessas 3 frentes. É importantíssimo isso. E vocês vão notar que não basta ter uma visão, você tem que mobilizar as pessoas para adequar aquela visão. E não são poucas as oportunidades que você tem, que estão adormecidas, mas também a resistência que as pessoas do status quo vão ter a uma agenda de integração competitiva. No fundo, ninguém gosta de sair do lugar do conforto, da zona de conforto. Então, essa agenda ela vai integralizada, ela vai mexer com toda a estrutura da organização. Lembrando sempre, organizações são instrumentos vivos. Você tem que considerar a questão das pessoas, porque senão você não consegue fazer transformação. Bom, eu vou parar por aqui hoje, essa é a introdução. Eu vou dividir com vocês o quadro geral da agenda de integração competitiva. E depois, nas próximas quatro apresentações, episódios, eu vou trabalhar cada um dessas dimensões. Começando na semana que vem com a reconfiguração. Como é que se mexe na cabeça da empresa? Aonde você vai atacar de forma a abordar a cabeça da empresa de forma que as pessoas se mobilizem, que as pessoas atinjam a mobilização, que, na minha opinião, vem até antes da visão. Não adianta você ter visão se a empresa não está mobilizada. Então, a mobilização é o grande instrumento. E aí a liderança de um CEO, a liderança dos gestores é muito importante para que isso ocorra. Né? Eu fico por aqui hoje. Na semana que vem, então, nós vamos abordar tópicos da reconfiguração da cabeça da empresa. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos.